O Jornal do Meio-Dia está de volta e o deputado estadual Diego Guimarães solicitou que seja elaborado um plano de ressarcimento para as prefeituras que foram prejudicadas pelo rebaixamento do nível do reservatório da usina hidrelétrica de Colíder. De acordo com as empresas da Companhia Paranaense de Energia, Copel e Centrais Hidrelétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, a medida foi tomada depois que uma inspeção detectou falhas de 4 dos 70 drenos da estrutura. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jornal do Meio-Dia. Deputado, teve um dano ambiental gigantesco provocado por essa usina hidrelétrica lá em Colíder, prejudicando e muito 5 municípios no entorno dessa usina. E aí, o que fazer para resolver todo esse problema? Bom, Lúcio, o dano ambiental causado pelo rebaixamento, para a população entender, né, para se ter uma usina hidrelétrica precisa represar a água. E essa represa, ela acumula água do rio Telespires, que é um dos principais rios do estado de Mato Grosso, para gerar energia elétrica. Com a falha que existiu na barragem, houve a necessidade do rebaixamento por precaução, proteção de vidas, poder determinar a extensão do dano causado à estrutura da barragem, inclusive o risco de rompimento. De início a gente ouviu-se falar sobre esse risco. Rebaixou aproximadamente 17 metros, causando um dano ambiental, causando um dano econômico gigantesco, tanto às prefeituras, que diminuiu a sua arrecadação porque diminuiu a geração de energia, quanto à iniciativa privada, porque no entorno dessa represa, atividades econômicas como marinas, pesqueiros, pousadas se desenvolveram. Só 2 pousadas que nós conversamos, eles estimavam aí em 60 dias um prejuízo de quase 4 milhões de reais. Só 2 pousadas. Então, algo precisa ser feito. O que nós fizemos na Assembleia Legislativa? Nós criamos uma Câmara Setorial Temática que tem debatido esse assunto. Estamos cobrando das prefeituras a extensão, que eles nos apresentem a extensão dos danos causados à economia dos seus municípios. O Ministério Público, e aí eu falo aqui, reconhecendo o trabalho do procurador Gerson Barbosa e dos promotores de cada um desses municípios, tem tentado, inclusive, ações judiciais para a reparação dos danos ambientais e sociais que aconteceram nesses municípios. E tanto a Eletrobras quanto a Copel, eles têm a obrigação, porque eles fizeram essa barragem para gerar energia, eles estão tendo o lucro deles. Agora, o dano que eles causaram, a gente não pode admitir que seja socializado e a população desses municípios absorvam esse dano calados. Eles precisam reparar tanto o poder público, a coletividade, quanto a iniciativa privada, aqueles empreendedores que acreditaram quando teve a formação dessa barragem. Deputado, existe uma estimativa de prejuízos de forma global para 5 cidades, iniciativa privada, também as respectivas prefeituras. E agora o próximo passo, depois desse plano de ressarcimento, seria cobrar das hidrelétricas, é isso? Isso. O que nós estamos fazendo? Eu não consigo quantificar. Claro. O Ministério Público entrou com uma ação falando de danos ambientais, eu não me lembro o número correto, supera 100 milhões de reais. Eu acho que os danos econômicos da iniciativa privada superará 50 milhões de reais. O que nós vamos fazer a partir de agora? Ainda nessa quinzena de novembro, a gente deve fazer as reuniões por município com a empresa, numa audiência da comissão da Câmara Setorial, para ouvir os prefeitos e também ouvir a iniciativa privada sobre esses danos e que cada um apresente a comprovação. A partir daí, a gente tem se tiver a livre e espontânea vontade da empresa de preparar um plano de ressarcimento, a gente vai acompanhar isso junto com o Ministério Público para que aconteça essa reparação dos danos sociais, ambientais e econômicos. Agora, caso eles não queiram, obviamente, ações civil públicas serão propostas, ações individuais, cada um dos empreendedores e também possuidores de propriedades no entorno da barragem poderão entrar com o seu pedido de ressarcimento. Acredito eu que uma empresa do porte da Eletrobras, que é a maior empresa de geração e transmissão de energia da América Latina, ela terá essa responsabilidade social e é o clamor que a gente tem feito a eles para que eles tenham essa responsabilidade de ressarcir, assim como eles estão tendo preocupação em reparar o dano que aconteceu na barragem da UHE Colíder. Deputado, vamos às polêmicas. Nas emendas parlamentares. Primeiro o governador falou assim, olha, os deputados choram de barriga cheia. Depois
ele foi mais longe. Abre aspas, os deputados parecem gatos, estão comendo e miando. A instituição não vai reagir? Bom, primeiro eu acho que o governador foi muito infeliz. Quando eu vi ele fazendo essa triste fala que você acabou de citar, eu pensei até que era o Lula, né? No improviso, quando ele tenta citar algum ditado popular, fala besteira. O governador foi mal nessa fala, foi injusto. Eu até peço a ele, e tenho feito já um trabalho com a minha equipe, que a gente vai divulgar como as emendas do deputado Diego Guimarães estão sendo gastas. Só esse ano nós vamos atender, Lúcio, aproximadamente 5 mil crianças no estado de Mato Grosso com várias frentes de projetos: esportivo, educacional, social, sustentabilidade, fanfarras, alguns eventos atendidos, e aí tem que se divulgar quais são esses eventos. Eventos de APAI, eventos de CTG, eventos que trazem inclusive retorno. Só um evento do deputado Diego Guimarães que nós fizemos com a nossa emenda em Itapurá, que gastou aproximadamente 200 mil reais, não lembro o número correto, gerou arrecadação para a APAI, que o Estado deveria ajudar as APAIs, né, que o governador deveria, mas o repasse repassado pela educação não dá de sustentar as APAIs dos municípios, gerou aproximadamente 700 mil reais de retorno para a APAI para bancar o trabalho de um ano. Deputado, então a Assembleia precisa sim... Deputado, vou voltar à pergunta. A Assembleia, enquanto instituição, não vai exigir uma retratação do governador? Com certeza, o governador tem que respeitar os deputados, tem que respeitar a ferramenta de aplicação de recursos públicos, que é a emenda parlamentar, e tem que se retratar. O presidente Max Russo tem sido cobrado pelos deputados para que a gente, de maneira muito dura e contundente, a gente cobre do governador essa retratação, porque foi tanto quanto desrespeitosa a colocação e a forma como ele falou das emendas parlamentares dos deputados. O senhor, inclusive, endossa esse pedido de retratação, embora seja da base. Com certeza. O governador tem que respeitar. Ele cuida do Poder Executivo, ele cuida do orçamento dele, os deputados têm que cuidar do Poder Legislativo, produzir leis, e a aplicação das emendas parlamentares, cada deputado pode fazer conforme a sua conveniência e também os pedidos que ele recebe, cumprindo a lei, e está sujeito à fiscalização do Ministério Público, Tribunal de Contas e outros órgãos de controle. Falando de orçamento, a questão da subestimação para o ano que vem vai impactar recursos essenciais como a saúde, por exemplo. Isso é quase um fato. De que forma os senhores vão cobrar para que isso não aconteça? Porque a arrecadação está cada vez mais promissora e o Executivo fala que não tem, na verdade será pior. Aí na prática isso impacta no repasse de recursos, não é verdade? Sim. Em áreas essenciais, vai haver essa cobrança? A LOA encaminhada para a Assembleia Legislativa esse ano, ela está algo em torno de 10 bilhões de reais menor do que o que será arrecadado até dezembro desse ano. Então, 2026, que a gente tem uma projeção, na verdade, de crescimento da economia do Estado, a Lei Orçamentária Anual chega à Assembleia com 10 bilhões a menos. Inclusive na saúde, o que já foi gasto até hoje. Nós estamos no mês de novembro, iniciando novembro de 2025, o orçamento para 2026 está menor. Nós temos hospitais estaduais, aí, grandes hospitais que serão inaugurados, que vão demandar de um grande aporte de recurso público. Isso prejudica. Ontem eu conversei com o deputado Eduardo Botelho, que é o presidente da CCJ, eu sou vice-presidente. Eu fiz a sugestão de que a Assembleia devolva o orçamento ao Executivo para que sejam feitos esses reparos. A gente sabe que não dá de superestimar, porque também pode causar um problema na aplicação e também na projeção de políticas públicas para o ano que vem, mas uma discrepância tão grande, uma subestimação tão grande como a que está feita na LOA 2026, acho que prejudica não só os poderes que têm os seus repasses constitucionais, mas principalmente políticas públicas e também a administração de secretaria, porque aí fica secretário, fica poderes com pires na mão todo ano, dependendo de suplementações que partam do Executivo. E o dinheiro tem que voltar para o povo, né? Não é do uma ferramenta do Executivo. Ruim. Exatamente. Dinheiro público não é para ficar guardado numa conta para mostrar que tem saldo em conta. Dinheiro público, que é arrecadado, dinheiro do cidadão, pagador de imposto, tem que ser revertido em políticas públicas, tem que ser gasto em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de quem mora no estado de Mato Grosso. Deputado, reajuste dos servidores do Judiciário. O governador que ataca a Assembleia também quer dizer ao Poder Judiciário como é que eles devem gastar o orçamento deles? É isso? O governador, ao que parece, das conversas que eu ouvi, ele tem a preocupação do efeito cascata que isso pode trazer, que seria um aumento para servidores de outros poderes. Eu já me posicionei favorável, votei favorável em primeira votação ao projeto dos servidores do Tribunal de Justiça, um compromisso que eu tenho, inclusive público, com os servidores do Tribunal de Justiça. Entendo que o orçamento é do Tribunal de Justiça, obviamente cabe à Assembleia Legislativa fazer esse debate,
fazer os questionamentos, inclusive, ao Poder Judiciário, quanto à necessidade que nós temos de ampliação também de comarcas, é uma pauta importante, que a gente precisa ampliar. Muitos municípios do estado de Mato Grosso precisam de novos juízes, novas comarcas, para poder ampliar o atendimento à população, mas o orçamento, como você bem disse, é do Poder Judiciário. O Pleno do Tribunal de Justiça decidiu por esse aumento de 6,8% e acredito eu que a Assembleia Legislativa deve aprovar nas próximas semanas esse aumento que foi proposto pelo desembargador Zucchim. Deputado, inclusive um colega seu, doutor Eugênio, que estava fora do Brasil, acabou pedindo vista desse projeto e muito se diz que talvez seja como orientação mesmo do governo para que se ganhe tempo e convença deputados que votaram a favor. O senhor pretende mudar de ideia ou não? Não, eu já firmei meu compromisso. Votação. Agora a questão do pedido de vista é regimental. Sim, sabemos. Eu acho que isso, ninguém vai questionar um desembargador quando ele pede vista de um processo que ele está julgando. Lá na Espanha deve ser também, né? É regimental, é possível o deputado participar de forma remota de uma sessão, tem que respeitar o pedido do deputado Eugênio, certamente ele tem questionamentos e dúvidas que ele tinha sobre o projeto. Não acredito que foi um pedido do Poder Executivo. O Eugênio tem a sua competência, tem dúvidas. Há muitos dados que estão sendo apresentados. Alguns falam de despesa de 1 bilhão e 500 milhões, outros falam que a despesa traria de 100 milhões de reais ao ano. Então, essas dúvidas precisam ser esclarecidas. É regimental, o processo vai chegar um momento que não caberá mais vista e o processo terá que ser julgado. Mas, como eu disse, a minha opinião está firmada, o compromisso está assumido e o deputado Diego votará a favor. Deputado, antes de encerrar, uma pergunta sobre 2026. O senhor é do Republicanos. Esse suposto apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Otaviano Pivetta, aí nos bastidores circulam informações que teve aí, nesse acordo, até uma demanda do deputado exilado Eduardo Bolsonaro. Procede essa informação? Eu não tenho conhecimento, inclusive a pré-candidatura do Otaviano Pivetta no Republicanos, ela independe de apoios que ele venha a ter. Eu acredito que é um projeto de Mato Grosso, é um projeto para os mato-grossenses. Independe do apoio de Jair Bolsonaro. O apoio do Bolsonaro é muito importante. A gente recebeu com felicidade as informações de que ele teria se inclinado à pré-candidatura do Otaviano Pivetta. Mas não esfriou isso? Parece que deu uma esfriada nessa questão, né? Nos últimos dias. Né, Lúcio? A eleição é só ano que vem. Eu acho que esse debate político-eleitoral e apoio vai acontecer quando afunilar ali a partir de junho, julho, agosto. Eu sempre digo que nós políticos e às vezes a imprensa também, a gente acaba pautando muito a próxima eleição e parece que a gente vive só de eleição. Tem que trabalhar, tem que botar resultado. E depois, quando chegar o processo eleitoral, se for realmente esse desejo, eu acredito que vai ser muito bem-vindo e vai ser fundamental também para poder trazer ainda mais robustez à candidatura que virá do Otaviano Pivetta ao governo do estado de Mato Grosso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada e uma boa tarde.